Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Continuamos aqui no Centro Interpretativo das Termas Romanas de São Pedro do Sul. Continuamos com Eduardo Nuno Oliveira e falávamos ao início deste hall de entrada, um espaço de recepção que, neste caso, incita logo os visitantes, os curiosos, para aquilo que foram as investigações arqueológicas. Estamos num edifício milenar, onde estas pedras, estas paredes, se pudessem falar, contariam certamente muitas histórias. Pergunto-lhe como é que foram estas investigações arqueológicas e, na altura, o que é que saltou, neste caso, o que é que evidenciou para todos esses investigadores? O edifício, que teve até ao princípio do século XX a mesma função, era uma função termal, pública e medicinal. A partir da década de 40 do século XX começou a sofrer algumas intervenções e quando lá fora se começou a remover alguma terra, encontraram-se pedaços de colunas, troncos de colunas, capitéis, não se sabendo até então que este era um espaço de fundação romana, era mais identificado até pela presença, ou pela antiga presença do rei Dom Afonso Henriques, do que propriamente pela sua fundação romana. É a partir de finais da década de 40 do século XX que se começa a investigar todo este espaço de ponto de vista arqueológico, principalmente já nos anos 50, com a participação e as escavações dirigidas por Manuel Bairrão Oleiro e Fernando Rossel Cortês. Durante a década de 50 que começam a escavar, encontram mais colunas, datam o edifício efetivamente da época romana, encontram a piscina exterior, começam a descascar as paredes que estavam rebocadas e percebem que ainda é aparelho de construção romana. Depois desses trabalhos dos anos 50, o antigo IPAR vai tomar sobre seu cargo novas escavações arqueológicas dirigidas desta vez por José Beleza Moreira e principalmente a doutora Helena Frade, que passa aqui um bom tempo do seu trabalho técnico em escavação e vai refinar as datações, vai descobrir que não houve aqui apenas um edifício romano, mas sim dois. Tivemos uma fundação no século I depois de Cristo e depois uma reconstrução, um período de obras, requalificações e ampliações do século II. E onde é que podemos, neste caso, visualizar essas diferenças do período, neste caso, o período romano, mas também essa vertente mais recente, já na altura da realeza portuguesa? De facto, o edifício fala por si. Ao longo dos visitantes que vêm e que percorrem o edifício podem perfeitamente perceber nas costuras das paredes toda essa mistura de materiais, esse reaproveitamento de materiais e estruturas anteriores para adaptações posteriores. Digamos que é um espaço onde foram abertas portas, fechadas janelas, paredes romanas que se mantêm, outras que foram construídas já em época posterior, mas adoçadas, e os visitantes podem perceber todas essas diferenças, para além também das diferenças de estilo arquitetónico do período romano e depois para o período medieval e renascentista, principalmente. E vamos certamente descobrir essas diferenças e realçar esses períodos distintos, né, nos próximos episódios, mas para rematar, estamos à frente de um painel que evidencia essas investigações arqueológicas. Pergunto e vejo aqui um retrato de São Pedro do Sul, uma fotografia de São Pedro do Sul do século XIX. Pergunto-lhe como é que as termas, a dinâmica termal, do aspecto medicinal das águas, como é que
as termas, esta dinâmica desenvolveu toda a área à sua volta aqui desta região de São Pedro do Sul? Estas áreas, este manancial aquífero foi e continua a ser o grande motor de desenvolvimento de toda esta região. Com o aproveitamento medicinal dessas águas, a existência dos balneários medicinais. No fim do século XIX, esse conceito de termalismo começa a mudar um pouco. Este velho edifício termal romano medieval perde as suas características termais porque fica pequeno para tanta procura e desadequado para os novos tratamentos e instalação de novos equipamentos termais, e é já no fim do século XIX, a partir de 1886, que é inaugurado um balneário novo, depois chamado Balneário Rainha Dona Amélia, porque está relacionado com a presença dessa rainha neste lugar, já lá vamos, e a partir daí, gradualmente, ao longo da última década do século XIX e já nos primeiros anos do século XX, este velho edifício termal vai perdendo essa sua função medicinal, perdida completamente já durante esse período que referi, vai ganhar outras funções ao longo do século XX, designadamente funcionou aqui dentro uma escola primária da povoação, funcionou depois disso um café, estas salas serviram para a arrecadação de materiais diversos ao longo da segunda metade do século XX, e em 1995, uma violentíssima cheia de Rio Voga, que fica aqui mesmo ao lado, que são cheias cíclicas e destruidoras, por vezes, nesse ano provocaram a derrocada de uma parte importante deste monumento, e foi a partir daí que ele ficou muitos anos abandonado, com pedras espalhadas aí por todo lado, com mato, lixo, vegetação. Havia aqui paredes romanas com ferros a segurá-las para não ruírem, e então entre 2017 e 2019 houve esta recuperação, reabilitação, valorização do espaço, sendo que o projeto de arquitetura foi liderado pelo arquiteto João Mendes Ribeiro, da Escola de Coimbra, que procurou reconstruir estruturalmente essas ruínas, procurando devolvê-las à sua maior autenticidade romana e medieval, no possível e em harmonia, e também criar e instalar o tal centro interpretativo. E é mesmo essa história do centro interpretativo que vamos continuar a desvendar aqui nos próximos episódios.